Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira, dia 6 de janeiro, tempo do Natal, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 1, versículos do 7 ao 11. Antes, meu irmão, minha irmã, peço esse favor, essa compreensão, para que compartilhe as nossas redes sociais, as nossas meditações, reflexões. Também curta, deixa aí, caso tenha gostado, o seu joinha e faça um comentário de que paróquia você pertence, de que cidade você está assistindo, para que essa mensagem vá alcançando outras e outras pessoas e o Evangelho vá se propagando por mais pessoas. Vamos à meditação? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos hoje, nessa leitura, no Evangelho, narrado por Marcos, o batismo de Jesus Cristo. E eu gostaria de meditar, principalmente hoje, realmente, no batismo, e colocar algumas perguntas, e o senhor e a senhora aí, que está ouvindo, vai respondendo. Eu sempre, durante os batismos, quando eu os celebro, eu faço algumas perguntas, até para que seja uma catequese. E a primeira pergunta era: qual é a função? Não é a função, qual é a graça que o sacramento do batismo alcança? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos saber. O sacramento do batismo, ele apaga completamente os pecados. É isso, essa é a graça. É como se nós entrássemos completamente sujos, imundos, e nós, depois de sermos batizados, saímos alvejados, puros, brancos. Então, isso é importantíssimo nós sabemos, tanto que antigamente, na história, na igreja, as pessoas esperavam uma idade mais avançada para se batizar. Veja, há uma fé muito forte nisso, porque eles sabem que se eles fossem batizados, seriam lavados de todos os pecados. Então vejam a fé. Porém, por outro lado, e se a pessoa morre antes disso acontecer? Então a igreja, como mestra e mãe, faz o quê? Começa-se a batizar quando criança. Por quê? Para que já seja lavado. Mas e que pecado? Outra pergunta: criança tem pecado? Importante nós sabermos, porque se batiza a criança, um bebezinho com 2 meses, 1 mês, a criança tem pecado para ser lavado pelo batismo? Meu irmão, minha irmã, tem pelo menos não, nesse momento, por não ter a consciência, tem o pecado herdado, o pecado original dos primeiros pais de Adão e Eva. Porque o que acontece? Quando Adão e Eva pecam, toda a humanidade cai no pecado, o pecado da desobediência. Não comam do fruto dessa árvore, eles vão lá e comem. Então todos ali caem em pecado. E a partir daí, o que é o pecado hereditário que vai herdando? É como se na concepção, quando o óvulo encontra o espermatozoide, ali é gerada a vida, tem a sopro de Deus. É como se o demônio estivesse lá carimbando o selo do pecado. É como se isso estivesse acontecendo. Então as crianças já vêm com o pecado original. Então, quando a igreja, mestra e mãe,
pede-se para lavar, para batizar as crianças, é justamente isso, para pagar o preço desse pecado. Então veja, mas a criança não tem conhecimento, a criança não tem consciência, mas por isso mesmo que depois tem-se o crisma, que é a confirmação desse Espírito Santo. Daí na consciência, já na idade da consciência, a criança faz isso. O jovem, né, mais criança, faz isso. Não, eu quero confirmar o meu batismo, eu quero confirmar o Espírito Santo que eu recebi. Então é isso. Mas aí vai falar, mas que culpa tem a criança? Realmente. Mas a herança é isso, que nem eu sempre uso essa reflexão. O pai muito bem sucedido tem uma empresa maravilhosa que gera milhões de lucro. Esse pai morre, tem um filho, para quem fica a empresa? Para o filho, ele herda essa empresa. A mesma forma, se ele tem uma empresa falida, destruída, quando ele morre, o filho também herda essa empresa destruída. É que as pessoas pararam nesse pecado, mas esquecem que depois de Cristo ter morrido na cruz e ressuscitado, nós não somos mais herdeiros de Adão, agora nós somos herdeiros de Jesus Cristo. O céu se rasga, o céu se abre e novamente nós temos acesso a Deus. Não somos mais herdeiros do pecado, mas agora somos herdeiros da graça e da salvação, e isso que nós precisamos tomar posse. E por fim, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, mais uma pergunta. Jesus Cristo foi batizado. Se o batismo apaga o pecado, Jesus Cristo tinha ou não pecado? Pergunta importante. Às vezes as pessoas, várias vezes as pessoas dizem, tinha, sim, não. Jesus Cristo nunca teve pecado. A palavra vai dizer que em tudo ele se fez igual a nós, menos no pecado. Jesus Cristo não conheceu o pecado. Então por que ele foi batizado? Primeiro, para nos dar o exemplo. Jesus Cristo é maravilhoso. E segundo, que Jesus Cristo entra no Rio Jordão e Jesus Cristo santifica, purifica aquelas águas que agora, a partir de então, vem nos lavar no batismo. Algumas denominações vão dizer, não, o batismo de vocês não vale porque é por aspersão, o batismo que é válido é o batismo de Jesus Cristo, o batismo por imersão, porque tem muita água. Meu irmão, minha irmã, é a água que purificou, que santificou Jesus Cristo, ou foi Jesus Cristo que santificou e purificou aquelas águas? Uma gota só do sangue de Jesus é capaz de lavar todos os pecados do mundo inteiro. Assim também uma água santificada por Jesus Cristo, a água do batismo, tem o poder de lavar os pecados do mundo inteiro. Então é isso, Jesus Cristo não tinha pecado, mas ele entra naquelas águas do Rio Jordão, para quê? Para que aquelas águas sejam abençoadas e santificadas para o batismo. E no rito do batismo tem também a bênção da água, quando é uma oração linda que fala desde o tempo da criação, quando o Espírito pairava pelas águas, fala do dilúvio, da arca de Noé, e daí pede para que Deus abençoe, e aquela vela acesa do círio pascal entrando naquela água, é como se Deus, Jesus Cristo, novamente estivesse entrando e santificando aquela água que agora lava os nossos pecados. E por finalizar, o que acontece no batismo? O céu se abre, o Espírito Santo desce e Deus disse, tu és o meu filho, minha filha amada, em quem eu coloco todo o meu bem-querer. É isso que nós somos, filhos e filhas amadas por Deus, templos, morada do Espírito Santo, do Deus amor, e que nós possamos nos abrir a essa graça, nos abrir a esse amor e não mais sermos mendigos, não mais sermos vasos, jarros vazios que necessitam receber essa água. Não, agora eu costumo dizer que nós somos chafariz, é onde a graça, onde é a água, onde o amor corre na vida dos outros. Já fomos batizados e hoje somos repletos pelo amor de Deus, e que possamos propagar esse amor por todo esse mundo durante toda a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.